Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para continuar falando de política do Vasco, para continuar falando de eleição e hoje com um viés mais positivo, né? Para quem fala que o Tiru aqui é pessimista, hoje a gente vem com um vídeo otimista aí, falando por que eu acho que as próximas eleições do Vasco vão ser as melhores eleições que eu já acompanhei no Vasco, pelo menos, né? Eu aqui do alto dos meus 41 anos, nunca vi uma eleição do Vasco se aproximar com eu tendo aí tão altas expectativas. E por quê? Qual é a razão de tanto otimismo nesse coraçãozinho pessimista aqui meu? Para explicar o meu ponto de vista, eu tenho que contar para vocês aí como é que eu vejo a história do Vasco, a história política recente do Vasco. Já fiz até um vídeo, uma série de vídeos, na verdade, né, mais elaborada sobre isso. Eu vou deixar o link aí aparecendo e lá no final também para vocês verem a minha série de como eu vi aí a evolução do Vasco. Mas fazendo um resumo, eu acho que o Vasco paga muito até hoje o preço de ter tido um dirigente que foi referência numa época distante do futebol. Do que eu estou falando aqui? Obviamente, né, do Eurico Miranda, que se você pegar aí 30 anos atrás, voltar aí para 1990, por exemplo, ele era ali o principal dirigente, né, o principal cartola do futebol brasileiro. Uma frase que era muito repetida na época e que ilustra muito bem o que eu estou querendo falar aqui, era aquela frase que dizia assim: todo mundo reclama do Eurico, porque naquela época o Eurico já era um cara polêmico, já era um cara muito contestado pelas atitudes que ele tomava, né? Mas a frase que se dizia então era a seguinte, né? Todo mundo reclama do Eurico, mas todo mundo queria que seu clube tivesse um dirigente igual ao Eurico. Por quê? Porque, mal ou bem, as manobras que o Eurico fazia então surtiam efeito. Gostasse ou não gostasse do que ele fazia, via-se um resultado imediato e prático nas atitudes dele. Né? O que eu estou falando? Virada de mesa, invadir campo para parar jogo, articulação nos bastidores, esse tipo de coisa fazia efeito naquela época. O Eurico conseguia tirar muito proveito daquela situação. Lembrando, era uma situação completamente diferente do que a gente vê hoje no futebol. Era um futebol muito mais amador do que o futebol de hoje. A gente vê isso tanto na questão ali do orçamento, né? Os valores, as cifras envolvidas no futebol eram muito menores do que são hoje, e na questão da própria articulação e organização do campeonato também. Era um campeonato onde você conseguia resolver muito mais as coisas no grito. Quem gritasse mais alto ali conseguia fazer prevalecer a sua vontade. Nessa realidade, nesse ambiente, o Eurico Miranda era rei, era o cara que mandava soltar e mandava aprender no futebol brasileiro. E aí vou lembrar aqui só uns pontos, né, alguns exemplos para mostrar como é que era ali a força do Eurico Miranda. Ele foi o principal articulador da virada de mesa do Fluminense, por exemplo, quando o Fluminense foi rebaixado em 96, mas não caiu, teve virada de mesa, foi articulada pelo Eurico Miranda. Em 2000 também, a João Avelange foi muito articulada pelo Eurico Miranda, foi uma manobra feita por vários clubes para evitar que o São Paulo, que o Botafogo fossem rebaixados, ajudaram a puxar o Fluminense lá da terceira divisão para a primeira divisão de novo. Teve, por exemplo, aquele incidente na final de 97, quando o Edmundo tomou o terceiro cartão amarelo no primeiro jogo das finais e, portanto, estaria suspenso do jogo final no Maracanã, e o Eurico Miranda fez ele ser expulso para conseguir ali uma manobra de efeito suspensivo e então ele poder jogar a final. São só alguns dos exemplos vários que tem de como o Eurico conseguia manobrar na realidade do futebol brasileiro daquela época. E não à toa, você pode ver que em vários clubes do Brasil surgiram dirigentes, cartolas, parecidos com o Eurico Miranda, que tentavam resolver as coisas no jeito do Eurico Miranda. Mas como eu disse aqui no começo, o Eurico Miranda foi o principal expoente daquela época, né? Foi que conseguiu trazer mais resultados, quem acabou ficando mais referenciado aí, com essa frase inclusive aí de que todo clube gostaria de ter um Eurico Miranda para chamar de seu. Pois bem, acontece que o tempo foi passando e o futebol ele foi mudando. Não só ele começou a se organizar mais dentro de campo, não permitindo mais que essas manobras que o Eurico fazia pudessem continuar sendo aplicadas, né? Um marco disso é a chegada dos pontos corridos, que vai começar a trazer justamente aí essa organização para o futebol, né? Você, não por acaso, você vê ali no início dos anos 2000, na primeira década do século aí, uma ordem na casa sendo colocada e que a gente vê muito através dos rebaixamentos. Acabou aquela sem-vergonhice do time ser rebaixado e aí rolar uma virada de mesa para jogar a primeira divisão no ano seguinte. Se você pega ali na década de 90,
Pô, um time grande ia se desenhando para ser rebaixado, o pessoal ria, sabia, tinha certeza de que na prática ele não seria rebaixado. Iam dar algum jeito, fazer alguma manobra, alguma virada de mesa para garantir que esse time tivesse na primeira divisão no ano seguinte. O time tinha que se esforçar muito, que nem o Fluminense se esforçou lá no final da década de 90, para acabar sendo rebaixado mesmo. Nos anos 2000, isso acabou. A gente vai ter ali o Botafogo sendo rebaixado, o Palmeiras, que é um grande time sendo rebaixado e tendo que jogar a segunda divisão. Mais pra frente a gente vai ver o Corinthians, o próprio Vasco. Quer dizer, deu ali uma moralizada nessa história e acabou com essa bagunça aí jurídica e organizacional que era justamente o ponto forte do Eurico Miranda, onde o Eurico Miranda sabia se aproveitar melhor da situação. E por outro lado, no aspecto econômico e profissional e financeiro, a coisa também começou a se profissionalizar. E esse é um aspecto que o Eurico Miranda não se dava muito bem. Não era a onda do Eurico Miranda, sabe? Questão de negociar com patrocinadores, preparar um programa de sócios. Não havia isso de sócio-torcedor, não havia esse conceito de marketing. Marketing na década de 90 era o quê? Era a bravata, a provocação que os dirigentes, que os jogadores faziam em campo, e nisso o Eurico era muito bom também, né? E aí você pode até falar que tem saudade, eu tenho saudade desse tempo, quando tinha mais provocação, os jogadores se provocavam. Tinha um lado legal também, eu também sinto um pouco de saudade, mas aqui a gente não está entrando nesse mérito. Se era melhor ou se era pior, o fato é que mudou. Foi se profissionalizando, o marketing mudou de nível, deixou de ser essa provocação, passou a ser uma coisa elaborada por agências que trabalham ferramentas de internet, campanhas. E o Eurico Miranda também não era eficiente nisso aí, sabe? O Eurico Miranda, recentemente, falaram de uma negociação aí, acho que era com a Nike, não lembro o que era, que ele falou, cara, eu nem falo inglês, o cara vem falar inglês comigo, eu não quero conversar com quem fala português, assim, mostrando, por exemplo, aí uma ignorância na hora de abrir o Vasco para um capital estrangeiro, de repente. Então já fica aí como um exemplo de como o Eurico Miranda tinha dificuldade com essa área mais financeira, administrativa, moderna, né? Realmente profissional. O pessoal brincava, com muito fundo de verdade, que o Eurico administrava o Vasco que nem se administra uma padaria, né? Fazendo acordos ali de boca, fazendo contrato ali, assinando no papel do pão. E até quem for muito fã do Eurico aí, tem que concordar que era assim que realmente ele tocava o barco, né? Tanto que a gente vai ver agora recentemente aí um bando de confissão de dívida para José Luiz Moreira, para Romário, para um bando de cara aí, que é o quê? É um documento do Eurico Miranda só falando assim, realmente o Vasco deve essa grana para esse cara aí. Sem nenhum contrato de porquê, quando foi emprestado, quando tem que pagar de volta, nada disso. É só uma simples confissão de dívida e pronto. Aumenta mais aí a dívida do Vasco em relação aos seus credores. Então, como eu vinha dizendo aqui, o tempo foi passando, o futebol foi se modernizando, outros clubes que não tinham um dirigente tão eficiente em como as coisas eram naquela época, quanto o Vasco, foram se mexendo. Peraí, a gente não está conseguindo tanto sucesso com esse modelo de futebol. Está vindo um novo modelo mais profissional aí, que a gente está vendo. Já vamos nos agilizar aqui para tentar chegar mais preparado nessa nova fase do futebol, quando ela finalmente chegar no Brasil. E com isso, os outros clubes foram se modernizando e foram se preparando para essa nova era do futebol, vamos dizer assim, e o Vasco ficou estacionado no mesmo lugar. Sempre com aquele discurso, né? Sempre foi assim, não vai deixar de ser. A gente ouvia muito isso na época e a gente continua ouvindo até hoje. Esse discurso de, esse pessoal não entende que é Vasco, aqui no Vasco é assim que funciona. Porque, por exemplo, na construção do CT agora, tinha gente que argumentou, o Vasco nunca precisou de CT para ser campeão, por que precisa de CT agora? O Vasco sempre atrasou salário e conseguia ser campeão. Então o problema não é que está atrasando salário agora. Vocês já ouviram esse tipo de discurso, não ouviram? Pois é tentar usar soluções de uma realidade que não existe mais e tentar aplicar hoje. Pode ser que atrasar salário há 30 anos atrás fosse comum e não desse problema. Tinha a questão da lei do passe, que o jogador estava preso ao clube independente de qualquer coisa. Tinha a questão do mercado estar menos globalizado, os jogadores não tinham muito para onde sair. Isso tudo foi mudando e a realidade do futebol foi mudando. E o Vasco, repito, muito em virtude do sucesso do Eurico Miranda naquela época, foi se negando a ver isso. Foi achando que as mesmas soluções que funcionavam há 30 anos atrás iam continuar funcionando agora. Claramente não funcionam, né? A situação em que o Vasco se encontra mostra como não funciona mais. Acho que o exemplo mais crasso disso, a grande demonstração de como o vascaíno está preso,
a esse tipo de realidade, a esse tipo de solução, foi a volta do Eurico Miranda em 2015. O sócio vascaíno conseguiu ali com muito esforço, né, tirar o Eurico Miranda da presidência do Vasco, porque tem todas as manobras políticas internas que ele faz também, a questão ali de empenhar o Conselho de Beneméritos com seus aliados, né, que também é uma coisa que eu esqueci de comentar, então comenta agora. Qual que era a maneira de conseguir dinheiro há 30 anos atrás? Muito com bilheteria e muito também com a ajuda de alguns portugueses ricos, né, torcedores um pouco mais endinheirados. Eles davam dinheiro ali, conseguiam sustentar o Vasco assim. Hoje em dia não consegue mais, hoje em dia o cara precisava dar muito mais dinheiro, o aporte tem que ser muito maior para conseguir fazer a diferença, já tem que ser uma empresa mesmo, tem que ser um fundo de investimento profissional, então essa solução já não funciona mais. Naquela época funcionava, o Eurico se apoiava muito nisso e em troca dava ali, né, um cargo de benemérito para um cargo de benemérito para outro, e esses caras estão até hoje aí comandando o Vasco. E outra coisa que ele fazia também, né, artimanhas ali pelos bastidores para poder manipular as eleições. Não preciso nem repetir que artimanhas aqui eram feitas para que sempre os mesmos ganhassem as eleições no Vasco, né? Então, em 2008, depois de um grande processo de judicialização das eleições vascaínas, as eleições tinham sido em 2007, se arrastaram até 2008 lá, o Vasco conseguiu anular as eleições, conseguiu que se fizessem novas eleições, com urnas eletrônicas, com representantes do Ministério Público acompanhando, uma série de salvaguardas ali que evitou que manobras escusas pudessem ter sido aplicadas nas eleições, e com isso se elegeu Roberto Dinamite. Parecia o início de uma nova era no Vasco, parecia que o Vasco finalmente ia largar a mão desse atraso todo. Num primeiro momento, realmente pareceu que tudo isso tinha ficado para trás, o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil, vice do Brasileiro, vai chegar na Libertadores e tudo mais, mas aí, por motivos que não convém a gente discutir agora, a administração Dinamite ela acaba pecando também em vários aspectos, vai se afundar no segundo mandato. E aí, qual que é a resposta do sócio vascaíno para essa questão? Ah, beleza, o Dinamite não funcionou, quem que a gente põe no lugar do Dinamite? Em vez do sócio do Vasco apostar em outra alternativa, em outro caminho, pensando no futuro, ele mais uma vez vai se apegar ao passado e mais uma vez ele vai se apegar a esse discurso de não, o Eurico vai resolver. Porque na época do Eurico funcionava, então agora vai funcionar de novo. E o Eurico vai voltar em 2015, ali, muito com o apoio do sócio. Houveram suspeitas de artimanhas eleitorais, de urnas falsificadas e tudo mais em 2015, mas independente disso, a verdade é que a gente via que grande parte da torcida apoiava a volta do Eurico. Achava que com o Eurico as coisas iam voltar a ser como eram antigamente. Se apoiaram muito no discurso de que com o Eurico isso não tinha acontecido. Com o Eurico a gente não tinha sido rebaixado, com o Eurico a gente não tinha perdido o Maracanã para os rivais, o lado direito do Maracanã. Com o Eurico a gente não tinha pego um contrato de TV tão fraco, foi culpa do Dinamite, não sei o que lá, volta com o Eurico. E o Eurico rapidamente mostrou que isso tudo era mentira. Se teve uma coisa para a qual serviu aí a volta do Eurico Miranda em 2015, foi para mostrar que, cara, o estilo Eurico Miranda de se conduzir um clube não funcionava mais, não funcionava. A gente foi rebaixado logo no primeiro ano, a gente jogou várias vezes no Maracanã com a torcida do lado errado, o Eurico Miranda não conseguiu reverter essa situação. Uma das primeiras coisas que o Eurico Miranda fez quando chegou ao poder foi assinar com a Globo pela primeira proposta que eles ofereceram, não teve nada de renegociar valor nem nada disso. E aí comprovou de que essa ilusão de que o Eurico Miranda ia resolver alguma coisa era só isso, só uma ilusão. Tanto que em 2017 a gente vê ali uma mudança completa da opinião da torcida. Se na eleição de 2014 a gente viu grande parte da torcida apoiando ainda a volta do Eurico Miranda, em detrimento do Júlio Brandt, que já se candidatava naquela época, naquela eleição ali de 2014, foi a primeira do Júlio Brandt, em 2017 a gente já viu ali uma mudança na opinião pública da torcida vascaína. A grande maioria passou a apoiar o Júlio Brandt, que era quem vestia aí a roupa da mudança, do olhar para o futuro, de uma gestão mais profissional. Então, acho que em 2017 já houve essa mudança de mentalidade na torcida. Qual foi o grande problema? Dentro do Vasco, ali na política interna do Vasco, o euriquismo ainda estava muito forte. Não só nas manobras escusas, que foram se refletir ali na urna 7, como também
com a questão dos beneméritos e a questão de muitos sócios mesmo, né, que estão envolvidos com aquela política mais mesquinha e mais interna do Vasco, o que foi redundar numa manobra justamente articulada ainda pelo Eurico Miranda, o que foi fazer com que, apesar da chapa do Júlio Brandt ganhar nas urnas, né, ganhar ali na eleição dos sócios, através de um racha na chapa, que o Eurico Miranda percebeu muito bem, conseguiu fazer uma manobra ali para conseguir fazer esse racha definitivo e eleger outro candidato, que não o Júlio Brandt, esse com muito apoio do Eurico Miranda, e que aí, lógico, né, com isso, continuou tendo ali dentro do clube, né, a sua parcela de influência no comando do time, na direção, nos rumos que o Vasco viria a tomar nos 3 anos seguintes. Bom, acontece que no meio desse caminho, o Eurico Miranda morreu, como todo mundo sabe, e isso causou um vácuo de poder nesse pensamento mais euriquista, né? Se na torcida a gente já via que o euriquismo tinha perdido muita força, com a morte do Eurico, a influência dele no clube vai se pulverizar também. O Eurico, que sempre foi um cara muito centralizador, sempre centralizou muito o poder na sua figura, sem se preocupar em criar nenhuma linha de sucessão, quando ele morre, ele deixa ali os seus seguidores meio sem rumo, né? Eu acho, tenho para mim, que a volta do Eurico em 2015 já foi muito pensando em criar essa sucessão, em deixar seus filhos como seus sucessores, né? Você vê que existe uma mudança muito grande na postura do Eurico. Ele, que até lá, 2008, quando saiu do Vasco, sempre centralizava tudo nele, quando ele volta em 2015, ele tenta fazer uma passagem de bastão ali pro Euriquinho, só que não dá tempo, né? Não dá tempo porque eles perdem a eleição em 2017, depois em 2018 já, né? O Eurico Miranda, ele veio a falecer, então ele não conseguiu preparar um sucessor, não conseguiu preparar um esquema em que, após a sua morte, os seus seguidores continuassem unidos em torno de um só grupo. Então a gente viu ali muitos beneméritos já racharam com o Eurico no último mandato mesmo, Horta, o próprio Zé do Táxi, entre outros, racham com o Eurico ainda no último mandato, porque viam que o Eurico Miranda estava beneficiando muitos filhos em detrimento deles. Os que ainda estavam seguindo com ele, quando ele morre, se dividem, tanto que a gente viu aí que o Casaca, que era o grupo político que notoriamente seguia o Eurico Miranda, ele vai se dividir quando o Eurico Miranda morre, e eu acho que com isso a influência do Eurico se pulverizou no clube. E o que a gente viu surgindo então foram várias correntes políticas diferentes, todas se abraçando mais com esse discurso mais profissionalizante do Vasco, com esse discurso mais modernizador, com essa proposta aí, com esse compromisso de finalmente levar o Vasco para o século XXI. E então a gente chega agora aí, às vésperas dessa eleição do Vasco, com esse cenário. Vários grupos muito mais progressistas do Vasco chegando com chances de serem realmente aí eleitos, e não só em primeiro lugar, como em segundo lugar também. Essa é uma grande diferença. Porque o que a gente via até então no Vasco, quando houve alguma chance de alguma oposição ao Eurico Miranda conquistar ali a eleição, vencer a eleição, foi sempre polarizando contra o Eurico Miranda. Foi sempre tendo que juntar todos os opositores do Eurico Miranda, numa tática de o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e sempre tendo o Eurico Miranda como o homem a ser batido, que vai ficar então fatalmente em segundo lugar nas eleições. E para quem não está muito ligado em como funcionam as eleições no Vasco, como é que ela funciona? Você vota, quem fica em primeiro lugar na eleição dos sócios, a chapa que vence em primeiro lugar, ela consegue 120 cadeiras no conselho. Quem fica em segundo lugar também ganha 30 cadeiras no conselho, formando 150 conselheiros que vão se juntar com os 150 conselheiros beneméritos que estão lá para todo sempre. Então, como o Eurico Miranda ele já tinha ali grande parte dos beneméritos no bolso dele, grande parte dos 150 beneméritos já eram ali apoiadores de primeira hora do Eurico Miranda, você junta com os 30 que vão chegar da chapa dele, mesmo nas eleições em que ele perdeu o primeiro lugar, e você vê que a oposição que entra, já entra meio desfavorecida no conselho. Vence ali a eleição administrativa, consegue eleger o presidente administrativo do Vasco, mas vai ter sempre dificuldade na hora de lidar com o conselho, que vai ser formado pelos beneméritos euriquistas e 30 conselheiros euriquistas. A gente viu isso durante ali os 2 mandatos do Roberto Dinamite, com o Eurico Miranda sendo o presidente do Conselho de Beneméritos e travando e dificultando muitas situações em que não precisava ter dificultado. E a gente viu também agora com o Campelo,
tendo dificuldade um pouco diferente. Na verdade, ele teve que se unir ao Eurico Miranda e aí acabou brigando com outros grupos que vinham apoiando ele até então. A relação dele com o Eurico também não era 100%, né? Tinha alguns estresses, então a gente viu aí o Campelo sofrendo durante 3 anos com a dificuldade de passar as coisas no Conselho por causa dessas brigas políticas. A minha expectativa é que agora nessa eleição isso não aconteça. A gente deve eleger não só no primeiro lugar uma chapa realmente disposta a mudar o Vasco, como em segundo lugar também. A gente deve ver ganhando as eleições, não só em primeiro lugar como em segundo lugar, chapas mais modernas, chapas que pensam mais no futuro do Vasco, que pensam mais numa administração mais moderna do Vasco da Gama. Isso vai fazer com que, pela primeira vez em muito tempo, a gente tenha um conselho realmente capaz de fazer mudanças estruturais. Porque se a gente já parte de metade do conselho deliberativo do Vasco alinhado com essa nova visão de mundo, vamos dizer assim, basta ali conseguir mais alguma parcela dos beneméritos, que já está feito. Como os beneméritos normalmente não vão em peso também nas votações, são 150, mas quase nunca, dá para dizer que nunca vão lá os 150 beneméritos. Se forem 100 beneméritos numa reunião de conselho, já é muito. Normalmente vão uns 70. Aí você tendo 150 alinhados e realmente compromissados, sem ninguém faltar, todo mundo realmente com esse compromisso de mudança, pronto. O conselho já está do lado certo, vamos dizer assim, né? Do lado que pelo menos eu acho que é o certo. E aí a gente pode passar a finalmente fazer realmente mudanças estruturais no Vasco, finalmente mudar o Estatuto do Vasco, trazer o Estatuto do Vasco para o século XXI, esse estatuto que está praticamente todo feito lá na década de 70. É um estatuto de uma realidade que não existe mais, onde não havia internet, onde não havia plano de sócio-torcedor, era um outro mundo, entendeu? A gente tem um estatuto completamente ultrapassado, que precisa ser modernizado do jeito certo. Não adianta mudar só por mudar e deixar um monte de anacronismo lá no estatuto, porque sempre foi assim, esse discurso. Então acho que a gente vai ter finalmente essa possibilidade aí, independente de qual seja a chapa vencedora. Eu vejo muita gente falando assim, dos candidatos que tem, nenhum me inspira muita confiança, eu não sinto muita confiança em nenhum. Eu também não tenho essa confiança em nenhum candidato específico. Acho que jamais terei, acho que a gente não deve ter, acho que a gente tem que ter um pé atrás com quem quer que seja. É importante, é saudável para o Vasco que a gente tenha um pé atrás e que a gente cobre e que a gente exija que os candidatos façam o que eles estão prometendo. Mas, de qualquer maneira, repito, as chapas que vêm se desenhando como favoritas aí são chapas com pensamento mais moderno. Então, um mínimo, uma agenda mínima, eu acho que essas chapas vão conseguir desenhar para a gente ter um Vasco mais democrático, para a gente ter um Vasco mais profissional e para a gente voltar a ter um Vasco que consiga, em campo, mostrar toda essa mudança, não é mesmo? Que é o que a gente quer em última análise. Então, nesse sentido, em muitos aspectos, vai ser uma eleição mais difícil para o sócio escolher seu candidato, porque para o sócio que não é euriquista, que pensa que nem eu estou falando aqui agora, nunca teve opção de voto, né? Essa que é a verdade. A gente sempre foi apresentado a uma única opção para confrontar o Eurico Miranda. Lá, em 2008, foi a chapa do Dinamite, depois, em 2014, foi a chapa do Júlio Brandt. Na última eleição também foi a chapa ali do Júlio Brandt se unindo com a chapa do Campelo, né? A única opção viável ali de derrubar o Eurico Miranda. E agora, finalmente, parece que não, né? Não só não vamos ter essa chapa euriquista para combater, porque mesmo que venha aí, não acredito que vai ter força para disputar o primeiro lugar das eleições, como vamos ter aí várias opções de chapas com esse pensamento mais moderno. E aí vem a dificuldade, né? Não é mais uma questão de, essa é a única opção para combater o Eurico, então vou com essa. A gente vai ter que analisar melhor os candidatos. Eu acho que isso também joga uma pressão maior para as chapas, né? Que elas não bastam só abraçar esse discurso de, não, nós somos o anti-Eurico, a gente vai modernizar, só de sair o Eurico já melhora. Esse discurso já não basta mais. Eles vão ter que se provar. Beleza, por que eu sou melhor do que as outras chapas que defendem o mesmo discurso que eu? Acho que isso vai exigir mais das chapas, isso vai exigir mais dos sócios também, que vão ter que analisar com mais cuidado cada proposta para ver o que tem de diferente, porque vai ter muito discurso que vai ser alinhado, que todas as chapas vão defender igualmente. Voto para sócio torcedor, tem que modernizar São Januário, a gente tem que pagar as dívidas, tem que botar os salários em dia, beleza, isso aí todo mundo vai defender. Mas como é que você vai fazer isso? O que você vai propor além disso? Como é que você pode me garantir que vai realmente conseguir fazer isso e que não é só uma promessa vazia? São essas questões que a gente vai ter que colocar para as chapas
e que as chapas vão ter que responder. Então acho que essa dificuldade também vai ajudar a trazer um Vasco mais forte aí depois dessa eleição. Então essa é a minha visão aí das próximas eleições, de como vão se desenhar as próximas eleições. Essa é a visão do Tihu otimista. Agora, querem ter um pouco a visão do Tihu pessimista? Estão com saudade da visão do Tihu pessimista? Então vai uma visão pessimista aí. Essa, para mim, é a última chance do Vasco acertar, pegar aí o caminho certo da história e correr atrás dos seus adversários. Se a gente perder mais 3 anos no caminho errado, vai ficar muito difícil de voltar a emparelhar com os outros clubes que já estão lá na frente. Já é difícil hoje, imagina a gente perdendo ainda mais 3 anos no caminho errado. Então, essa é a última chance, a gente tem que escolher muito certo, a gente tem que finalmente escolher uma administração que faça a coisa certa, porque senão o Vasco da Gama, como a gente conhece e como a gente quer voltar a ver, pode ser que fique só no passado mesmo. Então vamos ter muito cuidado com essa eleição, mais do que nunca é importantíssimo falar de eleição, falar da parte administrativa. Eu sei que todo mundo quer falar mesmo de futebol, de quem vão ser os 11 titulares, de quem o Vasco tem que trazer, qual é a posição mais desfalcada, é o que me atrai também. Mas se a gente não resolver essa questão política e administrativa, a gente nunca vai conseguir ter essa conversa do futebol dentro de campo como a gente gostaria. Então, vamos ter muito cuidado nessa próxima eleição do Vasco da Gama. Beleza? Digam então aí nos comentários o que vocês acharam aí dessa minha linha, né, desse meu pensamento. Acha que eu estou certo? Acha que eu estou errado? Por que eu estou errado, né? Tem uma galera que fala assim, você está pensando errado. Amigo, você falar que eu estou errado não vai me convencer de nada, né? Quero argumentos para dizer por que você acha que eu me equivoquei aqui no meu pensamento. E quero também que vocês deixem aí nos comentários perguntas sobre questões polêmicas do Vasco da Gama. Porque eu quero fazer um próximo vídeo justamente debatendo aí o que eu espero do próximo candidato. E aí, que nem eu disse, tem questões que são básicas. Eleição para sócio-torcedor, acho que tem que ter. E todos os candidatos defendem, mas tem questões mais polêmicas. Por exemplo, o Maracanã. Qual que deve ser o posicionamento do Vasco em relação ao Maracanã? Qual que deve ser o posicionamento do Vasco em relação à busca de investimentos mesmo? Vale tentar dobrar a aposta para conseguir resultado mais rápido ou não? Tem que ser um pouco mais cauteloso na hora de fazer essa organização financeira do Vasco. Os votos do conselho e votos dos sócios, pode ser remoto ou não, é perigoso, tem que ser um voto presencial. Lancem essas perguntas aí nos comentários, que eu vou compilar todas depois e fazer um segundo vídeo, dando a minha opinião aí sobre esses temas mais polêmicos que envolvem a parte político e administrativa do Vasco da Gama. Beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Se protejam, fiquem em casa e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/Sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.